Me diga uma coisa. E se você recebesse uma carta do Pai Celestial e nessa carta ele dissesse para você o que realmente ele aguarda da sua jornada nessa terra? Falasse lá algumas coisas. E você guardava esse documento e passado algum tempo você percebesse que estava indo muito bem. Você já imaginou como você se sentiria? Pois é, esse documento existe, essa carta existe, essa comunicação existe, e eu vou falar com vocês um pouquinho sobre isso hoje. Seja muito bem-vindo, povo mais lindo da galáxia. Esse curso se chama Onde Encontrar a Paz, é um curso do Instituto e a ênfase dele é para casados. Então sejam muito bem-vindos, aqueles que têm de 18 a 30 anos e são casados. Por favor, na descrição desse podcast, você então faz lá, lança a sua frequência e você então é um aluno matriculado no Instituto. Não importa de onde você seja, qualquer lugar do planeta, já que eu chamei vocês os mais bonitos da galáxia, qualquer lugar da galáxia, basta você lançar a sua frequência, passar as informações e os créditos desse curso fica valendo para onde você mora. Lembrando que para que você tenha esses créditos válidos onde você mora, você precisa de três coisas. Primeiro, a frequência. Esse é um curso curto de 8 aulas, você precisa frequentar no mínimo 6. Existe uma designação de leitura, você encontra no nosso site do Instituto. Lá tem a designação de cada semana o que tem que ser lido. E por último, então, a gente faz uma avaliação do seu conhecimento. Mediante a isso, essas três coisas, você está devidamente matriculado e os créditos ficam valendo para você. Sejam muito bem-vindos e onde encontrar a paz. O documento que eu passei para vocês se chama Bênção Patriarcal. Eu recebi, eu estou com ela aqui nas minhas mãos, eu recebi do irmão Geraldo no dia. Cadê a data? 25 de abril de 1992. O irmão Geraldo, que alguns conheceram, foi bispo da Barroca e patriarca da Estaca Belo Horizonte Oeste por alguns anos. Era só Belo Horizonte, se eu não me engano, na época. Era Estaca Belo Horizonte, estou vendo aqui no documento. Ele então me disse quatro coisas, desculpa que aqui no verso tem quatro coisas que o Senhor esperava de mim nessa vida. E ao ler isso, eu tenho um pouquinho de paz, porque eu percebo que eu não estou muito ruim, não. Mas eu encontro paz. E a aula de hoje é onde encontrar a paz. Sempre vai ser em Cristo. Mas nós podemos encontrar Cristo através do sacerdócio, do poder do sacerdócio e das ordenanças feitas pelo poder do sacerdócio. Essa é a nossa aula de hoje. O Elder Bowen, na última conferência geral, no discurso Milagres, Anjos e o Poder do Sacerdócio, ele falou algumas coisas interessantes, algo que aconteceu na família dele, um dos seus parentes, se eu não me engano, um avô, recebeu o dom, né, a promessa que ele teria, o dom até mesmo de ressuscitar os mortos. E uma pessoa faleceu na casa e ele usou esse dom, ele evocou os poderes do céu e ele usou esse dom e a pessoa reviveu e isso virou uma fonte de fé para aquela família até o dia do discurso dele, que foi agora na conferência passada. Ele também fala das promessas que ele recebeu quando ele estava na missão e ele foi preso e quando ele estava na missão, e ele ficou com medo de perder a vida, mas na sua bênção patriarcal prometia que ele ia casar, que ele ia constituir família, e ele encontrou paz dentro da cadeia ao fazer uma oração, sabendo que as promessas do Senhor se cumprem. Em Doutrina e Convênios, na seção 58, diz: Quem sou eu, o Senhor, para prometer e não cumprir? Quem sou eu, o Senhor, para prometer e não cumprir? E são através das bênçãos do sacerdócio, como a bênção patriarcal, que a gente vai saber o que o Senhor promete. E ele prometeu algumas coisas na minha vida e elas se cumpriram, e isso traz muita paz. O Elder Bowen compartilhou da paz que ele sentiu, e isso me deixou muito feliz em saber que uma pessoa pensa como eu. E eu queria então perguntar para você que é casado: você já compartilhou sua bênção patriarcal com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos?
Qual foi a última vez que você marcou o que o Senhor espera de você? Qual foi a última vez que você observou se você está no caminho certo, daquilo que o Senhor espera, como que você está, de uma nota de 0 a 10, daquilo que Deus espera para você na terra, onde que você está? Você poderia fazer isso numa reunião familiar. A bênção patriarcal é algo sagrado e não tem mais nada sagrado nessa terra do que sua família. Então fica aí o desafio. Compartilha. E acredito que nós possamos ter muitas alegrias e transformar esses momentos tão íntimos de um casal em um dos momentos onde a gente reconhece as bênçãos do Senhor, reconstitui as rotas caso a gente esteja saindo delas, e isso pode servir de incentivo para os nossos filhos a permanecerem, a receberem suas próprias bênçãos patriarcais, interpretá-las e receber mais revelação a respeito. Onde encontrar a paz? No sacerdócio e nas ordenanças. Quando alguns elders estavam voltando de missão em 1832, o profeta Joseph Smith recebeu uma revelação que está na seção 84, no versículo 20, que diz: portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. E em suas ordenanças e a autoridade do sacerdócio, o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne. Sem as ordenanças, sem a autoridade do sacerdócio, Deus não pode se manifestar na sua plenitude na terra. Ele não pode fazer o que tem feito até hoje. São nas ordenanças que nós encontramos o Senhor. São nas ordenanças que encontramos significados eternos. São nas ordenanças, como diz aqui, que o poder de Deus se manifesta. Qual é a próxima ordenança que você tem que receber? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Mas quão lindo é sentar no banco com a nossa família, com a pessoa que a gente ama, e participar da ordenança do sacramento, que é a que acontece todas as semanas. Mas eu gostaria de desafiar os homens que estão aqui e as bênçãos do sacerdócio que fluem sobre as nossas mãos, que nós somos instrumentos. Qual foi a última vez que você ministrou e abençoou seus filhos, sua esposa, sua casa? Na minha casa eu tenho o hábito de uma vez por ano, logo no início do ano, abençoar toda a minha família. Eu sei que eles têm um bênção patriarcal, eu sei das coisas, mas eu constituí isso como um hábito na minha família. E eu gostaria que vocês pudessem fazer isso na vida de vocês, é um desafio. Abençoe sua família, nem que seja uma vez por ano, abençoe seus filhos, abençoe sua esposa, nos momentos de dor, nos momentos de perdas, nos momentos de começar ano escolar, nos períodos de prova. São momentos onde o poder da divindade pode se manifestar através das nossas palavras, através daquilo que Deus pode colocar na nossa mente. As mulheres, meu conselho, honrem os seus maridos e os seus filhos que já têm o sacerdócio maior e peça a eles as bênçãos. Peça a eles que exerçam o sacerdócio, dê a eles esse privilégio de representar Deus na terra através do sacerdócio. Eu, como todos vocês, já passei por algumas dificuldades na vida, sabe? Quando eu me batizei com 17 para 18 anos de idade, eu tive que abandonar amigos, eu já tive desemprego, inclusive quando eu marquei meu casamento eu fiquei desempregado. Eu tive que deixar emprego para poder ir para a missão, não sou diferente da maioria das pessoas da igreja, dos homens e mulheres fiéis dessa igreja, não sou diferente de nenhum de vocês. Eu casei sem ter quase nada para casar, na verdade, se não fosse a minha esposa e as coisas que ela comprou, acho que não teria dado nem para casar. Passei todo tipo de aperto para estudar os filhos quando eles eram pequenos. Eu tenho um caso de um aborto espontâneo da minha esposa. Eu tenho hoje filhos que não são mais da igreja, não querem mais permanecer no caminho do convênio.
E eu gostaria que vocês, ao ouvirem isso, se estão passando pelo mesmo que eu, mas se não, eu gostaria que vocês pudessem pensar se estão passando, onde encontrar a paz. Onde que a gente busca aquela paz sem fim, como diz no hino? Onde que a gente encontra Deus no meio de tudo isso? Onde que a gente busca água pura para beber? Quando a coisa está muito quente e a gente está se sentindo desidratado pelo peso desse mundo, pela acidez desse mundo e as coisas que a gente passa. Eu essa aula me levou muito a pensar que sim, nas ordenanças do evangelho eu encontrei paz. Quantas vezes eu encontrei paz no templo, depois de passar por todas as ordenanças, chegar na sala celestial, eu encontrei paz, eu encontrei as promessas. Quantos amigos íntimos, particulares, bons, colocaram as mãos sobre minha cabeça e mais ou menos disseram: vai dar certo, você vai conseguir passar por essa. Eu encontrei paz assim. Eu encontrei paz muitas vezes na minha vida ao tomar o sacramento e lembrar das palavras de Jesus Cristo quando ele encontrava com os pecadores e dizia: teus pecados estão perdoados. E mediante arrependimento, é isso que acontece todo domingo na igreja quando nós tomamos o sacramento de forma digna. É o mesmo de que Cristo está dizendo: perdoados estão os seus pecados. E se alguém me dizer, me informar, querer me dizer que receber essa promessa, teus pecados são perdoados, não é a manifestação do poder de Deus, eu não sei o que mais poderia ser. O poder da divindade vai se manifestar domingo agora, na minha vida e na sua, ao tomarmos o sacramento. E quantas vezes chorando eu já agradeci. E queria que vocês pudessem fazer o mesmo agora domingo, quando terminasse. Quando terminasse o sacramento, você com a sua esposa, com seus filhos, mas isso é algo totalmente particular, mas pode ser ensinado aos nossos filhos. Poderia ser dizer: muito obrigado por ter perdoado os meus pecados. Eu vou continuar firme em Cristo. É algo fantástico. Reconhecer: muito obrigado, Senhor, nesse momento eu me encontro sem pecados. Tenha misericórdia de mim. Gostaria de perguntar para vocês: como que as bênçãos do sacerdócio já chegou até você? Como as bênçãos do sacerdócio chegaram até sua família? Quais mecanismos você consegue observar que foram executados dentro da sua casa? Como você pode transformar o poder do sacerdócio e as suas ordenanças em algo eficaz dentro da sua casa, dentro da sua família? São muitas coisas que a gente sabe que existe na igreja. Existem as bênçãos patriarcais, existem as bênçãos do sacerdócio, existem as diversas ordenanças do evangelho. Qual é que está faltando na sua vida, na sua casa, no momento? Qual ordenança do evangelho poderia te ajudar a manifestar o poder da divindade de acordo com a dificuldade que a sua família está passando, que o seu casamento está passando? Onde encontrar a paz? Pode ser na próxima caravana para o templo. Mas eu gostaria de pensar com vocês, e eu sei que não é fácil, tá bom, gente? Aqui são pensamentos, eu sei de todas as dificuldades financeiras que existem, mas já pensaram toda a sua família passar pelo templo? Vocês já pensaram, se você tem um filho pequeno, se juntar todo mundo lá na sala da pia batismal, dar um abraço,
porque lá é a casa do Senhor também, lá se manifesta o poder da divindade. Mas se vocês já pensaram diante das ordenanças que são feitas vicariamente, mas naquele lugar sagrado você poder estar com a sua esposa, com seus filhos, dar um beijo, um abraço, fazer declarações de amor, dizer coisas inspiradas, fazer promessas. Eu fico imaginando se nós pudéssemos fazer isso. Eu gostaria que você pudesse pensar quando isso poderia acontecer. Em vocês, o casal, encontrar na sala celestial, fazer declarações de amor, conversar sobre os problemas da vida, fazer perguntas íntimas. Vocês já pensaram que ótimo lugar em você poder falar com a outra pessoa de algo que ainda não foi resolvido, um assunto que ainda pesa, uma briga, uma discussão, um momento que não foi legal na vida de vocês? Vocês já pensaram de algo, algum lugar melhor de se abordar um assunto do que na sala celestial? Não vai ter alteração de voz, não vai ter influência do inimigo, vai ter o poder da divindade se manifestando na vida de vocês. Eu já fiz isso. E digo para vocês que foi o melhor lugar onde eu pude ter uma DR, discutir minha relação. Foi o lugar onde a minha esposa pôde me dizer coisas, me lembrar de coisas, e eu também, onde a única coisa que eu podia saber era a santidade do lugar que eu me encontrava. E precisava agir como Deus agiria, falar como Deus falaria, e levei essas lições para a minha vida para depois disso. Te faço esse desafio. Acredito que seria um lugar e um mecanismo, através do poder do sacerdócio, que faria muito bem à sua vida. É um desafio, gostaria que você pensasse nisso. O Elder Bowen, no seu discurso da última conferência, ele fala: se vocês desejam as bênçãos do sacerdócio, incluindo milagres e o ministério de anjos, eu vos convido a trilhar o caminho dos convênios que Deus disponibilizou a cada um de nós. Há membros e líderes da igreja que os amam e que vão ajudá-los a dar o próximo passo. O que é trilhar o caminho do convênio? O que é permanecer no caminho do convênio? O que é o caminho do convênio? O nome já diz por si só: caminhar fazendo convênios, caminhar renovando convênios, caminhar com aquele que é um Deus de convênio. Então, o que é mais importante para nós hoje e para que se cumpra a promessa que ele está dizendo aqui, sobre nós termos milagres e o ministério de anjos, eu acredito que nós poderíamos pensar qual é a próxima ordenança que eu preciso fazer para que isso se manifeste. E para muitos de nós, a ordenança mais importante vai ser a de domingo agora, a do sacramento, e eu preciso estar digno. Mas talvez a próxima ordenança seja o batismo de um filho. A próxima ordenança seja ir no templo. A próxima ordenança seja a ordenação ao sacerdócio de um dos filhos, ou do seu marido, talvez, que seja um converso. Eu não sei. Mas andar no caminho do convênio é saber qual é o próximo convênio que eu preciso fazer, que eu preciso renovar, ou que eu preciso lembrar, para que as promessas do convênio se cumpram na minha vida. Eu acho isso muito bonito. E gostaria que nós pudéssemos pensar qual é a próxima ordenança. Só gostaria de lembrar, se você já é casado, selado no templo, a maior de todas as ordenanças é o selamento. É quando nós chegamos na instância máxima do que poderia se esperar de nós na terra. Se você perguntar se meu casamento é perfeito, lógico que eu digo que não. Se você perguntar
Se a minha vida familiar é perfeita, é lógico que não, mas pelo menos eu cheguei na instância máxima onde Deus espera que eu chegasse. E eu sei que muitos de vocês também já chegaram. Então agora é saber quais são as promessas e quais são as obrigações desse convênio. E eu sabendo que se eu fui selado com a minha esposa, eu estou, mediante a convênio de Deus, eu posso ressurgir na manhã da primeira ressurreição e viver em família. Essa é a promessa. E ainda que desabe tudo no mundo, as promessas do Senhor não desabam. E eu não sei se alguém está me ouvindo que é daqueles que talvez seu filho não esteja na igreja, ou sua esposa não esteja na igreja, o seu marido não esteja na igreja, não esteja tão firme. O que eu me apego são os poderes e as promessas do sacerdócio, que é capaz de nos abençoar, que é capaz de pelo menos nos dar paz. Os nossos filhos não são somente nossos filhos, são filhos de Deus. E Deus tem uma preocupação com eles. E que bênção é. E se alguém está me ouvindo aqui e ainda não foi selado no templo, eu digo, faça tudo o que tiver ao seu alcance, tudo, para chegar lá. Chegar na máxima ordenança que um homem pode fazer aqui em vida nessa terra. E receber todas as promessas que somente no altar do templo elas nos são dadas. Eu sei que aquele lugar é santo. E o próximo desafio que eu também tenho para vocês, casais: qual foi a última vez que você assistiu um selamento? Queria desafiá-los. Na próxima caravana, assista um selamento. Veja as promessas e relembre as promessas que foram feitas a você um dia que muitas vezes a gente esquece. Muitos de nós aqui um dia estivemos de mãos dadas com a nossa esposa, com o nosso marido, e passamos por essa ordenança. E estando lá, nós vamos ter paz através das promessas. E a gente vai conseguir sobrepujar as dificuldades. Se você e eu passarmos pelas dificuldades da vida, as dificuldades financeiras, as dificuldades da doença que assola a nossa família, as inseguranças financeiras, todas as questões da vida que são difíceis de lidar com elas. Eu gostaria que nós pudéssemos pensar nas promessas que Deus faz naqueles que selaram. E quando a gente conseguir enxergar isso, e entender isso, a gente vai conseguir entender que, por causa do sacerdócio, vai terminar tudo bem. Eu queria testificar que se nós permanecermos fiéis aos convênios que fizemos, se permanecermos fiéis ao sacerdócio que recebemos e que somos abençoados, se nós perseverarmos até o último dia de vida, vai terminar bem. Vai dar tudo certo. O Elder Eyring, presidente Eyring, falou isso nessa última conferência agora. Que sim, vai dar tudo certo. O final ainda não chegou, mas nós temos direito às promessas, e é nessas promessas que a gente se agarra, que a gente se apega, que a gente acredita, que a gente direciona a nossa mente não somente nas misérias desse mundo, nas perdas desse mundo, mas a gente direciona as nossas mentes para as promessas que já foram feitas. Eu acredito no que Deus disse. Eu acredito que um dia eu posso me ressuscitar, que eu posso viver em família. Eu preciso é continuar fiel aos convênios. A você que está me ouvindo, eu queria dizer:
vai terminar tudo bem. Continua. Próxima ordenança. Mais uma ordenança. Mais uma vez no sacramento. Mais uma vez no templo. Ordenar os nossos filhos ao sacerdócio. Dar bênção aos nossos filhos. Rever a nossa bênção patriarcal. Mais uma vez. Mais um dia. Mais uma reunião familiar onde a gente debate sobre isso. Conversa sobre isso. Abençoa os nossos filhos e a nossa família. A nós, homens, que às vezes passamos uma vida solitária, procuramos alguém portador do sacerdócio, evocamos os poderes do sacerdócio, e mais uma bênção, e mais um dia, e mais uma batalha, até que chega o dia de entrar diante do Senhor, na presença dele. No livro de Mórmon, no livro de Mosias, conta várias guerras que os nefitas tinham. E tem algo que é muito interessante, que diz no livro de Mosias, no capítulo 10, no versículo 11, que fala o seguinte: ora, os lamanitas nada sabiam a respeito do Senhor, nem da força do Senhor. Confiavam, portanto, em sua própria força. No capítulo 10, menciona mais, e por todo o livro de Mórmon fala sobre a força do Senhor. E guerreamos na força do Senhor e continuamos na força do Senhor. A força do Senhor está no convênio. A força do Senhor está no sacerdócio. A força do Senhor está sobre nós. Aqui está dizendo que eram os lamanitas que confiavam na sua própria força. E eu queria dizer que os dias que eu confiei na minha própria força, eu caí feio. Porque eu sou somente um humano, capaz de cair por qualquer coisa. Mas na força do Senhor, na próxima ordenança, nós podemos conseguir. Não desista do seu casamento. Não desista da alegria. Busque as promessas de Deus, relembre as promessas de Deus e mais uma ordenança. Mais uma vez o caminho do convênio sendo seguido. E a gente vai em frente. O Salvador Jesus Cristo, certo dia, diz: minha paz vos dou, mas eu não a dou como o mundo a dá. Paz do Senhor, ela é diferente. A paz do Senhor não é somente com um emprego, não é somente com uma vida melhor, nem com um carro melhor, nem com o emprego dos sonhos. A paz do Senhor, ele mesmo diz: eu dou diferente do que o mundo a dá. Então não tenha medo. A paz do Senhor vem através de uma mão colocada em nossas cabeças, proferido uma bênção no qual o Senhor faz promessas. E digo, vai terminar tudo bem. A paz do Senhor, aquela que é diferente de tudo que a gente pode imaginar, vem através das chaves do sacerdócio, daqueles que portam chaves, e o que eles falam está ligado no céu, está ligado na terra. E não há mão humana que possa impedir isso. O Senhor disse: o que eu digo está dito. E ainda que passe os céus e a terra, minha palavra não vai passar. Em Doutrina e Convênios, o Senhor diz: quem sou eu para prometer e não cumprir? Minha paz vos dou, quando a gente acredita nisso. Eu acredito na minha bênção patriarcal. Eu acredito nas bênçãos do sacerdócio. Eu acredito no poder da próxima ordenança. E foi assim que eu cheguei até o dia de hoje. E é assim que eu confio que Ele vai abençoar a mim e a minha família. Desafio novamente vocês que são casais a fazer uma reunião familiar
abençoar toda a sua família, abençoar a todos e seguir em frente. Onde encontrar a paz? É o curso especial que nós estamos fazendo no Instituto Belo Horizonte. Por favor, você pode fazer a sua inscrição. Na descrição aqui, você vai lá e lança a sua frequência, se você tem de 18 a 30 anos. Se você tem mais do que isso, não tem problema, pode assistir a aula, ouvir tranquilamente, mas não precisa lançar a sua frequência. Queria dizer que é uma honra poder estar aqui com vocês, é uma honra poder compartilhar essas coisas com vocês, é uma honra poder acreditar nessas coisas. Certa vez eu trabalhava aqui em Belo Horizonte, minha família morava em Lafayette, e quando eu cheguei lá no final de semana, estava todo mundo doente, meus 2 filhos doentes, minha esposa muito triste. Eu não tinha dinheiro para comprar remédio. E eu lembro que a minha casa se constituía no meu quarto, o quarto onde eu morava. Ali era o meu lar. Eu fechei a porta daquele quarto, abençoei minha esposa, abençoei meu filho mais velho, abençoei meu filho mais novo. Eu tinha 2 filhos nessa época. E fiz todas as promessas que me vieram à mente. Testifico para vocês. Deus honrou com a promessa. Os meus filhos cresceram. A doença passou. A situação financeira melhorou um pouco. E eu estou aqui hoje, de pé, dando testemunho que Deus é um Deus de convênio, que o sacerdócio é real e que nós podemos encontrar a felicidade nesse poder do sacerdócio, que se encontra na mão do seu marido ou de seus filhos, que se encontra na sua vida. E se o seu marido não é da igreja, encontra na mão de vários homens da igreja, que podem ser acessados, e você tem o direito. Se alguém aqui ainda não recebeu a bênção patriarcal, te desafio, receba a sua bênção patriarcal, releia. Que Deus nos abençoe. Essa é a aula de número 2 e espero que todos nós consigamos encontrar a paz. A paz através do sacerdócio e das ordenanças.